Olá, GGzinho, tudo bem? Vamos para a dica importante sobre ciclo das rochas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, acompanha aqui no quadro, ó, dica rápida para você aprender sobre esse processo. Nós temos a parte interna da Terra, onde a estrutura abaixo da litosfera, ela é composta de magma, tá? O que é que vai acontecer com esse magma? Olha a setazinha aqui, GGzinho, ó. No magma, você pode ter o que nós chamamos de arrefecimento, pode aparecer o termo resfriamento, solidificação, qualquer expressão que mostre que esse magma está ficando endurecido, arrefecimento, sofreu um processo de mudança de temperatura, tá? Resfriou, solidificou. E aí dá origem a qual tipo de rocha? Primeiro grupo de rocha, ó, formação das rochas magmáticas, tá? Se essa solidificação é na parte interna, nós temos a magmática intrusiva. Se essa solidificação é na parte externa, nós temos a magmática extrusiva. Então, primeiro grande grupo de rochas. O que é que pode acontecer com esse processo de rochas magmáticas? Pode sofrer o afloramento na área da superfície, por exemplo, numa magmática extrusiva, e essa rocha, ela começa a sofrer um processo dos agentes externos. Quem são esses agentes externos? Intemperismo ou meteorização e erosão. Aí você vai lembrar que o intemperismo, ele pode ser o físico, o intemperismo químico, o biológico. Quando nós falamos do intemperismo físico, é a desagregação mecânica. Quando nós falamos de intemperismo químico, oxidação, carbonatação, dissolução, qualquer reação química que envolve aqui a questão da água. O intemperismo vai atuar mais em área de clima seco, o intemperismo físico, e o intemperismo químico vai atuar mais em área de clima úmido. Então você tem aqui, ó, a chuvazinha, o solzinho, e aí essa estrutura rochosa vai sofrer o processo de decomposição, de desagregação, e aí nós vamos ter os sedimentos. Esses sedimentos eles serão depositados, transportados para as regiões da litosfera, dos oceanos, tá? Formando, portanto, rochas sedimentares. As rochas sedimentares, se elas passarem por algum processo físico ou químico que nós chamamos de diagênese, tá? O que é a diagênese? É alguma alteração física ou química de uma rocha sedimentar em outra rocha sedimentar. Nós temos, por exemplo, rochas sedimentar detríticas, rochas sedimentar químicas, rocha sedimentar orgânica. Quando você tem um calcário, que é uma rocha sedimentar orgânica, recebe água, ocorre o processo de dissolução e ela vai se transformar numa rocha sedimentar química. Então, ocorreu um processo de diagênese, formando as rochas sedimentares, tá? Elevada pressão e elevada temperatura, e aí você vai ter o processo da formação do terceiro grande grupo de rochas, que são as rochas metamórficas, metamorfismo, transformação devido a elevada pressão e elevada temperatura. Qualquer uma das rochas pré-existentes, você vai ter a possibilidade de formação de uma rocha metamórfica, tá bom? Essa rocha metamórfica, ela pode sofrer intemperismo e erosão? Pode. E aí ela se transforma de novo em qual? Numa rocha sedimentar. E essa rocha metamórfica, por um processo de fusão, principalmente quando a gente fala da estrutura de choque de placas, ela pode depois transformar-se novamente no magma e aí você vai ter esse ciclo sendo sempre constante. Então essa é a primeira dica de ciclo das rochas. Depois vai outro vídeo para você, tá? Com a classificação e exemplos desses tipos de rocha, tá bom? Forte abraço, bons estudos e aprovação.